Aê, então voltou, teve uma queda aí do... teve uma pequena queda aí, mas nós voltamos para o nosso tema. Deus seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Teve uma queda aí do Instagram, não sei qual foi o motivo, mas estamos aí de novo. Seja bem-vindo, Marus. Então, como eu estava seguindo o raciocínio, assim como Eva, lá em Gênesis, ela é tirada a costela de Adão, do lado de Adão, assim também a igreja, do lado de Cristo, ela nasce do lado de Cristo. Eis que saiu sangue e água, e ao sair o sangue e a água, a redenção, sai o Espírito Santo, e com o Espírito a igreja, ok? Então vamos lá, no número, como eu estava falando, no número 766, diz assim: mas a igreja nasceu primeiramente do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. O começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado. Pois do lado de Cristo dormindo na cruz é que nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração traspassado de Cristo morto na cruz. Então a igreja, ela foi, como eu vinha falando, o vídeo deu uma interrompida aí, Jesus fundou a igreja foi concebida, ele juntou os elementos. E o nascimento da igreja se deu, como dizer assim, o parto, o nascimento da igreja ali na cruz. Contudo, a manifestação pública da mesma igreja se deu aonde? Ela se deu em Pentecostes. Vamos lá. Então, a igreja manifestada pelo Espírito Santo. Número 767. Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes, para santificar a igreja permanentemente. Foi então que a igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do evangelho com a pregação. Ok? Então veja que essa igreja, a nossa igreja, ela se manifestou publicamente em Pentecostes. Então Pentecostes foi um evento cuja providência Deus quis que seu Espírito fosse comunicado de forma universal e pública a todos os homens e mulheres. E a igreja também, ela abre a porta e se manifesta de forma pública para todas as pessoas. Vou pegar também aqui um documento chamado Domino et Vivificante, de João Paulo II, que fala um pouco sobre isso. Ok? Número 25. Consumada a obra que o Pai tinha confiado ao Filho sobre a terra, no dia de Pentecostes foi enviado o Espírito Santo para santificar continuamente a igreja, e assim os que viessem acreditar tivessem, mediante Cristo, acesso ao Pai no só Espírito. Desse modo, que o Concílio Vaticano II fala sobre o nascimento da igreja, a sua manifestação em Pentecostes. Este acontecimento constitui a manifestação definitiva daquilo que já se tinha realizado no mesmo cenáculo, no domingo da Páscoa, no domingo da Páscoa. Ou seja, Deus não só enviou o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo aí que está vindo, ele é enviado sobre nós, já tinha sido enviado sobre os apóstolos, e Deus o enviou sobre todos aqueles homens e mulheres, aquelas pessoas que estavam dentro daquele cenáculo, e a igreja com o Espírito Santo, ela sai para evangelizar no poder de Deus. Ok? Então, o que o Senhor está querendo nos dizer? Não existe igreja sem o Espírito Santo. Não existe igreja sem o Espírito Santo. É claro que sempre existiu o Espírito Santo sem a igreja, mas a igreja, ela só é constituída realmente igreja porque ela tem a alma que é o Espírito Santo. E nós todos somos membros desse único corpo de Cristo. Então a igreja de nosso Senhor,
ela não tem como não ter na sua profundidade, na união entre nós e Cristo, o Espírito Santo. Todos os elementos fundacionais da igreja foram instituídos com o Espírito Santo, porque Jesus nunca agiu e nunca agirá sem o Espírito Santo. Toda a obra trinitária está caminhando junto. Então, assim, a inauguração pública se deu em Pentecostes. Por que eu estou falando sobre isso? Hoje o tema é a importância de Pentecostes para a igreja. O primeiro vídeo que eu estava fazendo teve um encerramento, não sei porquê, tive que retomar, então o que eu tinha falado lá se perdeu, então estou retomando isso, ok? Então vamos lá. No Catecismo da Igreja Católica, no número 731, diz assim: no dia de Pentecostes, no fim das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, que é manifestado, que é dado e comunicado como pessoa divina, sua plenitude. Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. Então, a Pentecoste para a igreja é ao mesmo tempo a manifestação desta igreja e a manifestação desse essa maravilhosa pessoa chamada Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Deus que veio habitar no meio, que veio habitar no meio do nosso coração por meio da graça da redenção do Senhor, que quebrou todo o véu que atrapalhava. Então, meus irmãos, a importância de Pentecostes para a igreja está na importância do que aconteceu naquele dia. O Espírito Santo foi liberado para todos os homens, cumprindo a promessa de Joel 2. Derramarei meu Espírito sobre todo ser vivo, sobre todos os escravos, sobre escravo, minha escrava, todos os servos, todos os homens, todos aqueles que se abrirem, crerem no Senhor, forem batizados, receberão. Então, o Pentecoste universal. E o Espírito Santo veio ficar de forma eterna. Ok? Então, essa pessoa chamada Espírito Santo, ela está intimamente unida ao corpo de Cristo. A cabeça, que é Cristo, é lógico, e a nós, o seu corpo. O mesmo Espírito que flui do Senhor, que está em nós, está nele, enfim, e com os santos. Isso é uma maravilha. Então, fique claro o seguinte: não há igreja sem o Espírito Santo. E Pentecostes se atualiza na igreja de tempos em tempos, porque o Espírito Santo habita na igreja, está com a igreja e nunca deixará de estar com a igreja. Assim como a palavra de Deus diz, que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja, fundada em Jesus, na sua palavra, na sua promessa, no que ele garantiu, ele também nos deu o penhor disso, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus que está na igreja, ele é a alma dessa igreja, a alma é aquilo que dá vida, que dirige, que conduz. Então o Espírito Santo é uma pessoa divina que está na igreja e que conduz essa igreja para a volta de Cristo, a segunda vinda. Então, a igreja não tem como não ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós podemos estar um pouco fora do Espírito Santo, mas ele nunca vai deixar de estar com a igreja, ele está unido à igreja, ok? E de tempos em tempo, ele faz que suas graças admiráveis se manifestem. Então, nós temos agora uma meta chegando ali em Pentecostes. Nós vamos ter a celebração deste evento que aconteceu há tantos séculos atrás. Um evento, um mistério que se manifestou e que se realizou, a manifestação pública da igreja e a manifestação pública para todos os homens da pessoa do Espírito Santo. Deus dá o seu dom para que essa ressurreição, para que a Páscoa seja interiorizada e haja uma profunda mudança no homem e o Espírito habitando dentro de nós, as portas do céu se abrem, o paraíso se abre na nossa alma, a presença de Deus se abre na nossa alma e temos mergulho na profundeza de Deus. Ok? Então, Pentecostes, como evento, ele como foi a ação de Deus, é uma ação de eternidade. O Senhor, através da liturgia da igreja, nos permite a vivência desse mistério real, porque Deus é eterno. É difícil a gente entender um pouco isso, como é que pode
uma coisa que realizou lá e hoje. Porque a ação eterna de Deus é um presente, é um eterno hoje, um agora. E nesse agora, Deus está dizendo assim, por meio da celebração de Pentecostes, nós temos acesso ao mistério e ao evento de Pentecostes. Então nós temos como mergulhar neste evento, nós temos como penetrar nesse mistério através da celebração litúrgica, a qual é conduzida pelo mesmo Espírito Santo. Toda ação litúrgica, que é uma ação de Cristo e da Igreja, a glória de Deus, é uma ação que é conduzida no Espírito e por meio dele para a glória de Deus. Então é o mesmo poderoso Espírito Santo que foi derramado sobre a Virgem Maria e fez Jesus se encarnar. O mesmo Espírito Santo que com Cristo foi fundando os elementos, fundou a igreja e foi constituindo os elementos essenciais dessa igreja, o mesmo Espírito Santo que publicamente se manifesta com a igreja lá em Atos 2, e esse mesmo poderoso Deus, Espírito Santo, hoje atualiza e amanhã e sábado e domingo atualizará este evento na forma de liturgia para a gente. Ele também faz isso através do sacramento. Vejam que temos o mistério, temos o evento, o acontecimento, o mistério vivido ali pelos atos, em Atos dos Apóstolos, Maria e os apóstolos, e aquelas tantas pessoas, mas isso se torna também sacramento. O sacramento do batismo já é, de certa forma, um Pentecoste, porque já nos introduz na igreja e somos templo de Deus. Mas a crisma também é um sacramento que constitui uma manifestação do Espírito Santo de forma sacramental. A crisma, o santo crisma que nós recebemos, que a igreja é o sacramento da maturidade, do crescimento. No batismo temos o início e na crisma temos o crescimento. Então veja que a graça de Pentecostes está na forma sacramental também. A graça de Pentecostes está na forma celebrativa que nós vamos celebrar. E que o Espírito Santo quer nos introduzir e nos dar uma nova experiência de Pentecostes real. Assim como a celebração da Eucaristia, que nós experimentamos e penetramos no mistério pela mesma ação do Espírito. Então é uma questão de fé, é uma questão de abertura, mas é uma experiência real que o Espírito nos concede em Pentecostes. Portanto, uma boa preparação nos ajuda a vivenciar esta graça. Ok? Então, vamos prosseguir. E qual é a importância do Espírito Santo para a igreja, para mim e para você que está escutando e você que vai ouvir, né? Por quê? Eu fiz uma pergunta no primeiro vídeo que cancelou, teve um problema aí do Instagram. Eu fiz uma pergunta, acho que estava Adriano, mais uma moça, e eu fiz a seguinte pergunta: qual é a importância do Espírito Santo para você? Qual é a importância da pessoa do Espírito Santo na sua vida? Porque você é a igreja. O Espírito Santo é importante? Para quê? Como? De que forma? De que forma ele é importante para mim? Ele é importante para a igreja? Igreja? Sim, claro, com certeza ele é importante para a igreja. Então a gente vai ver algumas questões aqui. João capítulo 14. O Senhor Jesus estava próximo de sofrer a sua Páscoa, de morrer, mas ele deixou para a gente um pouquinho do entendimento do que qual é o que a gente pode entender da importância dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo para a igreja, para todos nós. Está lá em João 14, versículo 25. Olha só. Disse-vos essas coisas enquanto estava convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então, e aí Jesus foi muito claro. Ele está no mesmo patamar de Jesus, Paráclito, novo advogado, intercessor, consolador. Então o Espírito Santo vai ensinar a igreja todas as coisas, ensinar os apóstolos, ensinar os seus discípulos, na sucessão apostólica da igreja, dos bispos, através do sacramento da ordem, através do magistério da igreja, do Papa, dos concílios,
dos bispos. A igreja, ela recebe a assistência dessa pessoa, a verdade. O Espírito da verdade está na igreja para ensinar a verdade de Deus, a verdade que é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o Espírito da verdade recebe tudo que é de Deus, está nas mãos dele, e ele tem agora a incumbência de nos ensinar a verdade de Jesus. Jesus falou para aqueles homens: tenho muitas coisas a vos dizer, mas agora não podeis suportar. Mas então, recebendo o Espírito já no cenáculo, os 12, e depois no momento público em Pentecostes, que se abriu a igreja, veja que eles estão preparados não só para pregar a palavra de Deus, para levar a ação de Deus, para levar as pessoas a experiência do poder de Deus, da conversão, mas eles mesmo interiormente estão forjados no poder do Espírito. Eles estão interiormente robustecidos suficientemente para levar essa boa nova e com condições de entender aquilo que Jesus tinha ensinado, o que Jesus tinha pregado, o que Jesus tinha praticado e vivido. Então, está aqui. A importância do Espírito Santo para a igreja é porque ele com a igreja é chamada por São Paulo em Timóteo, coluna e sustentáculo da verdade. A igreja católica, a igreja fundada por Cristo, ela é coluna e sustentáculo da verdade. É claro que o sustento que está por trás da igreja é uma pessoa divina, chama-se Deus Espírito Santo. O Espírito da verdade. Por isso que em matéria de fé e moral, quando da cátedra ao Pedro, ou seja, esse carisma petrino através de Pedro, se manifesta, não pode haver erro. E aí tem a proclamação de diversos dogmas que a igreja fez ao longo dos séculos que comprova isso. E depois, inclusive, teve manifestações, alguns dogmas de Nossa Senhora, comprovando aquilo que a igreja tinha proclamado da cátedra, no momento que Pedro, que significa os papas, proclamam uma verdade. Então, meus irmãos, veja a importância de você entender que a igreja, ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Então, Jesus, através do seu Espírito, fala pela boca da igreja para nos orientar neste mundo que muitas vezes caminha na mentira e nas trevas. Então, essa já é uma importância para você. Você quer conhecer a verdade, você quer viver na verdade, precisa entender que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade e vai te levar para a verdade. Ele ensina a igreja e serve-se da igreja, do Papa, junto com o Papa, com o magistério, para nos educar na verdade. Outra importância do Espírito Santo, que está nessa mesma palavra ali. Ele vai recordar o que Jesus fez, né? Recordará. E vos recordará tudo o que vos tenho dito. Aí eu digo o seguinte: o Espírito Santo é a memória de Deus, a memória da igreja. Não só os documentos, os livros, a tradição. O Espírito Santo, ele é aquilo. Ele é alguém que é recordação. O que é isso? É que trazer o coração da igreja quem é Jesus, quem é o Pai, quem é Ele, quais são as verdades reveladas na história da salvação, qual é a verdade, o que é a verdade, o que Jesus ensinou, pregou. O Espírito Santo sustenta esse depósito da revelação e ele abre essa revelação para a igreja, para todos os fiéis, para todos os homens. Então o Espírito leva o recordar, né? Levar de novo ao coração, ao córdice, levar ao profundo do homem para transformar a partir de dentro. O Espírito Santo quer te transformar e quer me transformar a partir de dentro. Ao mesmo tempo, ele é memória, o recordar no sentido de não deixar perder a riqueza da fé. A riqueza que não fique por aí espalhada, perdida através dos falsos profetas, falsos doutores. Então ele conserva essa verdade. Veja que ele ensina e ele conserva a verdade para que ela não possa ser perdida. Então a função do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é essencial. Porque ele não só nos ajuda a entender o que o padre prega, o que a igreja ensina, nos explica as Sagradas Escrituras, mas ajuda a gente a conservar, até memória, não esquecer as obras de Deus, as profecias, as graças e toda a obra que Deus fez ao longo da história. Vamos lá. O Espírito Santo também, ele é aquele que veio para dar testemunho
testemunho. O pai deu testemunho do filho. Jesus falou, o meu pai dá testemunho e eu também dou. O Espírito Santo também veio dar testemunho. Vamos ver? Está lá em João 16, 26. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, olha só, não procede do mundo, procede de Deus, do Pai e do Filho. Ele, o Espírito Santo, dará testemunho de mim. Então existe um testemunho divino que é dado. O Espírito Santo, ele testemunha nas consciências dos homens de todos os tempos, na história, na igreja, por meio da igreja, a verdade de Jesus. Então o Espírito Santo é o guardião da fé e a testemunha divina de tudo que Jesus fez e deixou. E ele vai com força e com o impacto de Deus que é próprio. E ele abre a boca da igreja, dos mártires, dos santos, dos pregadores, dos confessores, de todos nós, para dizer a verdade e dar testemunho de Jesus. Esse testemunho Pedro deu lá em Pentecostes, assim que abriu a porta, Atos 2, e proclamou a palavra de Deus com o poder desse mesmo Espírito. E aí diz a palavra que muitos se converteram e os corações de algumas pessoas ficaram compungidos, ou seja, contritos, diante da revelação da verdade de Jesus Cristo proclamada na unção do Espírito. Pessoas se converteram, multidões começaram a entender. O Espírito Santo deu testemunho e os apóstolos também deram testemunho. Então dá assim, está escrito assim no 27. Versículo 27, João 15. Também vós dareis testemunho, porque estás comigo desde o princípio. Então, essa qual a importância de Pentecostes para a igreja? A importância do Espírito Santo que se manifestou de forma definitiva e para ficar eternamente com a igreja e com todos os salvos. Dar testemunho de Jesus. Um testemunho de uma pessoa viva, ressuscitada. Jesus está vivo e ressuscitado e o querigma atinge com poder as pessoas por meio desse testemunho do Espírito que se une ao testemunho de Jesus. A incorporação em Cristo. Então existe também essa graça, que eu vou pegar aqui, que é a outra ação de Pentecostes na igreja, que a igreja ela se inicia, ela sai para evangelizar, e essa mesma igreja, ela vai, na ação do próprio Paráclito, vai gerando filhos da igreja, filhos do reino. Então está escrito assim, em 1 de Coríntios 12, seguinte. Porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Então, Pentecostes, a vinda do Espírito, significa que Deus quer produzir união, unidade, comunhão com Deus e com os irmãos. Nós somos, é claro, pelo batismo, incorporados à igreja, o Espírito habita em nós, a Trindade mora em nós, nós somos vinculados a todos os cristãos por meio do Espírito Santo. Eu vou ler um trechozinho aqui de um documento de João Paulo II, Mãe do Redentor, que fala um pouco sobre isso. Isso aí está, depois se quiser pesquisar, no número 28. Número 28. Número do documento 116, Mãe do Redentor. Olha o que o santo fala, João Paulo II. Escreveu, né? Hoje, quando nessa peregrinação de fé já nos aproximamos do final do segundo milênio cristão, falava antes do segundo milênio acontecer,
no segundo milênio, onde que está? Aqui. A Igreja, por intermédio do magistério do Concílio Vaticano II, chama atenção para aquilo que ela reconhece ser, em si mesma, um só povo de Deus, que se encontra radicado em todas as nações do mundo, e igualmente para a verdade segundo a qual todos os fiéis, embora espalhados pelo mundo, comunicam-se com os restantes por meio do Espírito Santo. De sorte que pode dizer que essa união se realiza continuamente o mistério de Pentecostes. Olha que profundo. Eu, você, quem está lá no Japão, ou na China, ou nos Estados Unidos, ou enfim, na Oceania, que é cristão, que crê em Cristo, nós estamos unidos e nos comunicamos através da pessoa do Espírito Santo. Então, a pessoa do Espírito Santo é a minha comunicação com Deus Pai, com o Filho, a minha comunicação contigo que me escuta e a minha comunicação com a Igreja Celeste, a minha comunicação com todos aqueles que são filhos de Deus aqui na Terra. Ele une nossos corações com Deus entre nós, ele é a nossa comunicação. E diz ainda a palavra aqui do Santo. De sorte que pode-se dizer que nesta união se realiza continuamente o mistério do Pentecostes. O mistério de Pentecostes, ele se realiza continuamente na igreja. A igreja não vive sem Pentecostes. Pentecostes faz parte, a igreja é pentecostal. A igreja católica é uma igreja pentecostal. O Espírito Santo é a alma dela. E ele mexe as suas águas de tempos em tempos, na medida que ele quer, quando ele quer, porque ele é Deus e Senhor, e faz que haja graças sobre graças, surjam novos movimentos, novas comunidades, novas expressões de igreja. O mesmo poderoso Espírito que estava lá em Pentecostes está hoje no meio de nós. Ele é Deus Todo-Poderoso, amém? Por que estou falando isso? Para você ir percebendo que Pentecostes tem muita coisa envolvendo e que a gente precisa ter um pouquinho mais de abertura, alargar os nossos horizontes de fé, para permitir que o poderoso Deus haja na minha vida e na sua vida de forma transformadora, com grande impacto. Ok? O Espírito Santo também, ele é importante para a igreja porque ele conduz-nos à santidade. À santidade. Nesse mesmo documento, tem o número 25, vou pegar aqui na página 36, está escrito assim. No número 25, João Paulo II escreveu: consumada a obra que o Pai tinha confiado ao Filho sobre a terra, no dia de Pentecostes foi enviado o Espírito Santo para santificar continuamente a igreja. Ele tem a missão de santificar de forma contínua a igreja. E assim, os que viessem a acreditar tivessem, mediante Cristo, acesso ao Pai num só Espírito. O Espírito Santo veio ficar para sempre com a igreja conosco. Ele não é um Deus que veio para ir embora, ele veio para ficar, permanecer conosco. Permanecer conosco. A santidade, ela é necessária para dar testemunho de Cristo e para evangelizar, ok? Então, o Espírito Santo é aquele que veio trazer a santidade para todos nós. A vida segundo o Espírito, cujo fruto é a santificação, suscita e exige de todos, de cada um dos batizados, o seguimento e imitação de Jesus Cristo no acolhimento das suas bem-aventuranças. Diz aí o Papa João Paulo II, também em outro documento chamado Christi Fidelis Laius. E essa vocação à santidade não tem como viver a não ser deixando-se dirigir por meio do Espírito Santo. Então a gente podemos falar de muitas coisas maravilhosas que a igreja entende, que você precisa entender, que quando a gente quer pedir, vem Espírito Santo, o Espírito Santo tem conhecimento de um monte de realidade que ele tem interesse de fazer através de nós. Não vem o Espírito Santo à toa para nos embelezar, ele vem com o propósito de nos santificar, vem com o propósito de nos ensinar, de nos educar, ser nossa memória, nos ajudar a gente a dar testemunho de Cristo, nos santificar, nos incorporar à igreja. E aí eu vou pegar aqui
mais um tópico da importância do Paráclito na nossa vida. Um documento da igreja chamado Evangelii Nuntiandi, sobre a evangelização do mundo contemporâneo, de Paulo VI, escreveu assim, né? Eu vou tentar ser breve para dizer o seguinte. Ele é o protagonista da missão, da evangelização. Então, Jesus nunca ficou sem o Espírito e sempre evangelizou por meio do Espírito. A igreja que nasceu do lado aberto de Cristo, a igreja que brota de Cristo, a igreja se manifesta publicamente cheia do Espírito Santo e unida ao Espírito Santo, ela nunca pode prescindir, e nenhum evangelizador, nenhum missionário, ninguém pode prescindir dessa pessoa que deve conduzir-nos à evangelização, à missão. Então, é a potência do Espírito Santo, ele é o protagonista da evangelização, aquele que conduz a evangelização, aquele que guia-nos. Assim, vou ler um trechozinho desse documento, diz assim: pode-se dizer que o Espírito Santo é o agente principal da evangelização. É ele efetivamente que impele para anunciar o Evangelho, como é ele que no mais íntimo das consciências leva a aceitar a palavra da salvação. Então é ele que trabalha nos corações do evangelizador. Então é através dele, do Espírito Santo, o Evangelho penetra no mundo, porque é ele que faz discernir os sinais dos tempos, os sinais de Deus, que a evangelização descobre e valoriza no interior da história. Então o Paráclito não abandona a igreja na missão da evangelização. Outra importância do Espírito Santo para a igreja, para a sua vida. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, homem de Deus ou mulher de Deus, mais você vai entender o que eu vou falar agora. Já falamos muitas coisas, mas tem uma também que é extremamente importante. Jesus, antes de morrer, ele fez uma oração. Ele poderia ter pedido um monte de coisas. Nós sabemos que Jesus, quando pediu ao Pai, ele atendia. E Jesus pediu o quê? Pai, que eles sejam um. Que eles sejam um. E aqui tem, eu vou ler um trechozinho. João Paulo II, a mãe do Redentor, Redemptoris Mater, número 116, vai dizer: a caminhada da igreja e a unidade de todos os cristãos. Então o Espírito de Deus, ele veio para nos unir a Jesus, ao Pai. O homem, através de Adão e Eva, se afastou de Deus, voltou as costas para o Senhor. E quando Jesus, o novo Adão, vem a este mundo, dá sua vida, sangra na cruz e libera o Espírito, é para que a gente possa regressar a Deus, retornar, não mais ficar de costas e nem nus, mas olhar de frente, levantar a cabeça e ir ao encontro do Pai e do Filho e abraçar eles, permitindo esse acolhimento restaurador e entrando na intimidade com o Senhor. O Espírito Santo, ele nos leva a um aprofundamento em Deus. Ele vai nos mergulhar. E a palavra batismo, né, sacramento, é mergulhar. A palavra batismo, que a renovação carismática utiliza, batismo no Espírito, também é isso. Só que não é uma graça sacramental. Batismo no Espírito Santo, não sacramental, também é um mergulho por meio de uma ação do Espírito Santo, um novo envio, uma missão, uma efusão. Se alguém queira falar da forma assim mesmo, para não comparar, mas não teria problema nenhum. Batismo sacramental é uma coisa, e batizar no Espírito Santo, não sendo sacramento, também é outra coisa, e o Espírito Santo é que move isso tudo na igreja e ao longo da história. Mas, como eu estava dizendo, ele suscita e trabalha pela unidade. Então, se você é cristão e não trabalha pela unidade, divide, pense bem se é o Espírito Santo que está te conduzindo, porque o Espírito de Deus, ele trabalha para realizar o que Jesus pediu, que eles sejam um, respeitando as diferenças, porque a igreja tem diferença, os cristãos têm diferenças, o corpo é múltiplo, contudo, a unidade é desejo de Jesus do Pai, que eles sejam um. Um dia haverá um só rebanho, um só pastor, uma só mãe, um só batismo, ok?
Então diz assim no número 29. O Espírito Santo suscita em todos os discípulos de Cristo o desejo e a ação em vista de que todos, segundo o modo estabelecido por Cristo, se unam pacificamente em um só rebanho e sob um só pastor. Enfim, aí vai falar do movimento ecumênico e tudo mais. Então, se você é uma pessoa carismática, cheia do Espírito Santo, é de algum movimento pastoral, seja o que for na igreja, entenda que o fechamento ao ecumenismo, a comunhão, a unidade, isso não provém de Deus não, hein? Isso não provém do Espírito Santo, não. Provém do homem, do pecado, da dificuldade de relacionar, de perdoar, de se unir. Porque a vontade de Deus é se unir, a união. E quem vai trabalhar isso? Resguardando as igrejas. É a ação do Espírito Santo que vai movendo os corações. Porque ele sabe como fazer as coisas e nós não sabemos. Nós somos rancorosos, somos sectários, somos difíceis. Mas aquele que tudo pode, pode. Ok? E para terminar, o Espírito Santo, Deus maravilhoso, ele é importante para a igreja. Pentecoste é importante para a igreja. Por quê? Porque ele vai levar a igreja para a glória. E no último dia, meu irmão, minha irmã, não sei se estarei aqui, não sei se você estará, mas isso vai acontecer para aqueles que estiverem na presença do Paráclito. Romanos 8, versículo 9 seguinte. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito Santo. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, isso aqui é muito importante. Senhor, não pregamos no seu nome, fizemos grandes milagres no seu nome. E Jesus vai falar o que nesse último dia, na sua segunda vinda gloriosa? Para muitas pessoas vai ouvir isso. Alguns ouvirão isso, está lá na palavra. Mateus 5, não vos conheço. Afastai-vos operários maus. É possível que Deus faça milagre para as pessoas, porque Ele ama as pessoas, quer a salvação das pessoas, utilizando de servos, em estado de pecado inclusive, por causa da fé do povo, e a pessoa não está agradando a Deus. Porque é preciso ser diferente. Carisma e santidade, com um coração cheio do Espírito Santo, se conformando a Cristo, vivendo a sua palavra, vivendo a caridade, em comunhão na obediência com a igreja, na humildade, crescendo nas virtudes e com todos os carismas, dom de milagre, dom de cura, profecia, palavra de ciência, pregação e tudo mais. Contudo, vestidos pela graça. Esses que estão vestidos, São Paulo deixa muito claro. Ora, se estáis em vós, o Espírito Santo, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, do Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vós, olha que verdade. Se o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, está agora em você, se Jesus voltar agora, você vai receber essa graça. Vamos dar um exemplo. Se Jesus voltasse agora, sinal do arcanjo lá no céu, trombeta, Jesus vem cheio de glória e poder, os mortos começam a ressuscitar, ele dá a palavra, os mortos vão ressuscitando. Se o Espírito Santo de Deus está em nós, ou naquelas pessoas que estarão presentes na segunda vinda, o que vai acontecer? Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. E aí ele vai fazer a obra da glorificação do corpo, para ser corpo glorioso. O Espírito Santo vai operar a ressurreição do último tempo em todos aqueles que estarão mortos, todos ressuscitarão. E aquilo que São Paulo chama de transformação, esse mistério que significa essa transformação, como se dará isso? Né? Como se dará isso? Ele enviará o Espírito Santo que já está no meio de nós, ele vai operar suas maravilhas. Meu irmão, minha irmã, quando nós, Pentecostes, celebramos Pentecostes, nós não estamos pedindo a segunda vinda, aquela vinda que já veio, ok? Mas o Espírito já está em nós, ele já está aqui.
Ele, na verdade, nunca deixou de estar aqui. O Espírito Santo é Deus. Então, ele nunca deixou de estar no meio de nós. Quando nós falamos envio do Espírito Santo, na verdade, não é um deslocamento do Espírito Santo como se ele fosse uma pessoa material que não está num lugar para o outro. Não é isso. O envio do Espírito Santo, como o de Cristo, vai dizer Santo Agostinho, uma obra dele, é uma manifestação do nosso tempo, de uma realidade espiritual. Então, é uma manifestação da pessoa do Espírito Santo. Só que essa manifestação autorizada por conta da paixão do Senhor, ela penetra nos santificando interiormente, porque todo bloqueio, o véu que impedia a ação penetrante do Espírito Santo dentro de mim e de você, ela foi vencida pela paixão do Senhor. Mas não podemos dizer jamais que o Espírito Santo nunca deixou. Ele é Deus, e como é Deus, ele é onipresente. Nunca deixou de estar no mundo, sustentando este mundo. Ok? Mas a manifestação do Espírito em Pentecostes da igreja é uma manifestação, é uma ação nova do Espírito para nos introduzir no mistério de Cristo e nos dar a salvação. O Espírito de Deus que está na igreja, que já está no meio de nós, em Pentecostes, e vai nos introduzir, vai nos mergulhar novamente nesse mistério quando ele se manifestou com a igreja publicamente lá. Então nós vamos viver essa experiência do nosso modo sacramental também, do nosso modo celebrativo litúrgico. Como podemos viver essa experiência através da espiritualidade da renovação carismática católica, ou através de como o Senhor quiser, porque o Espírito ele é livre, ele pode dar uma infusão do Espírito Santo a quem ele quiser e a hora que ele quiser, né? Pedro, quando pregava lá a família de Cornélio, que eram pagãos, não eram judeus, Pedro começou a falar do querigma, começou a falar de Jesus, e eis que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens que nem tinham recebido a água do batismo, o sacramento. Deus ali parece que, né, como entre aspas, inverteu a ordem. Deus é soberano, o Espírito Santo é Deus, ele pode tudo, a hora que ele quiser. Então, meus irmãos e minhas irmãs, era mais ou menos isso. Pentecoste, ele é essencial para a igreja, fundamental para cada um de nós que somos igrejas. Precisamos sempre estar pedindo uma nova infusão do Espírito Santo, para que possamos conhecer a verdade, ter memória da verdade, dar testemunho de Cristo. Sermos incorporados à igreja, nos unir com os irmãos, evangelizar, nos santificar e ressuscitar, ok? Então veja, essa pessoa maravilhosa está dentro de você, está dentro de mim, se estivermos no estado de graça. Essa pessoa poderosa vai nos ajudar a chegar ao paraíso, amém? E com ele veremos a glória de Deus. Tal é essa união entre a esposa e o Espírito, que lá em Apocalipse 22 diz assim, versículo 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. Possa aquele que ouve dizer também, vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Que Deus coloque em nós sede de Deus. E o Senhor tira a sede. Interessante que quando o Senhor te dá a água do Espírito, ele sacia uma sede, e nessa mesma sede, ele produz mais sede de beber mais água, mas não é uma sede de quem não tem o Espírito, porque tem gente que tem sede porque está privado, não foi batizado, ou se afastou de Deus, tem uma sede diferente, de privação. A sede que Jesus fala aqui, e que ela vai crescendo, Jesus quer dizer, não mais terá sede, essa sede da privação, porque nós não temos mais essa sede se estamos no Senhor. Mas o Senhor vai crescendo o desejo, a fome e a vontade de comer e a vontade de beber para que a gente possa beber mais. E Deus vai aprofundando a sua presença que nunca bate nos nossos corações, nos alimentando da sua presença que é santa. Vamos agora orar um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, humildemente nos colocamos em vossa presença e reconhecendo, Senhor, que somos frágeis, pecamos, caímos,
Pedimos, Pai, em nome do Seu Filho Jesus, o nosso Deus e Salvador, nosso amado Senhor. Envia sobre mim, sobre meus irmãos agora que estão comigo orando, sobre as pessoas que porventura, Senhor, poderão ouvir essa live. Derrama, Pai, o Seu Espírito Santo. Permita que uma nova missão do Espírito Santo em nossos corações. Dai-nos nessa preparação de Pentecostes, nessa novena, e crescendo no desejo, e crescendo, Senhor, na expectativa, e crescendo, Senhor Pai, na sede de receber o Espírito Santo. Ó Pai, em nome de Jesus, nos abre o céu e permita que todos nós, todos aqueles que de longe ouvirem o apelo do Senhor, como disse Pedro, possam receber esta promessa, Pai, o Seu Espírito, o Espírito do Teu Filho, o Espírito das vossas profundezas, da vossa profundidade, melhor falando. Dai-nos, Pai, comunhão contigo, com o Seu Filho. Dai-nos o Espírito que constrói essa unidade e esta comunhão. Queremos, amado Deus, Pai nosso, que todos os nossos irmãos sejam impregnados do mesmo Espírito, como diz São Paulo lá em Coríntios 12. Impregna-nos, Jesus, do Teu Espírito. Impregnaço, entranha em nós. Nós desejamos, nós queremos ser impregnados. Jesus com perfume divino celestial. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso que já está no meio de nós, que nunca deixou de estar no meio de nós. Amigo Espírito Santo, olha o coração de cada pessoa que está ouvindo agora, cada alma. Temos muitas pessoas, Senhor Espírito Santo, doente do corpo, da mente, da alma. E assim como o Senhor suscitou pela boca e pelas mãos dos apóstolos muitas curas, milagres e prodígios, que foram realizados por Ti, Espírito Santo, eu te imploro nesta noite, suscita curas, suscita milagres, suscita prodígios agora na vida das pessoas que estão orando comigo. Libera Seu poder na vida desses meus irmãos. Espírito Santo, os carismas são Suas manifestações. Manifesta-se em nosso meio agora. Manifesta-se amanhã e depois da manhã e no dia de Pentecostes, se Deus o permitir. E todas aquelas almas e espíritos com ansiedade, tristeza, angústia, medo, depressão, ansiosas, perturbadas, feridas no corpo, na mente, na alma. Suscita, Espírito Santo, um refrigério de cura e de libertação. Derrama, Pai, em nome de Jesus, sobre todos os corpos, nossas mentes, nossas almas, o Seu Espírito nos dê saúde, saúde física, saúde mental. Deus Todo-Poderoso, a palavra diz em Atos 2 que todos falavam em línguas. E as pessoas que eram de outras nações entendiam muito bem, através desse carisma do Espírito Santo de falar em línguas, o dom das línguas, o dom de falar em línguas, o que o Senhor estava se comunicando com aquele povo, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos o dom, Senhor, de nos entender como cristãos. Peço, Espírito Santo, a Sua visita a todos nós, para estreitar os nossos laços de fraternidade, nossos laços de unidade, inclusive, Senhor, com os irmãos que não são da Igreja Católica. Fazei-nos unir, Senhor, contra um único adversário que nos é comum, Lúcifer, outros e todos os demônios que com ele estão. Esses são, Espírito Santo, nossos adversários, os demônios e Lúcifer. Por isso te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós produzir comunhão e unidade para evangelizar,
para santificar, para ressuscitar, para incorporar a Cristo, para ensinar e para aprender, para recordar o coração, Espírito Santo. Não deixe a gente se dividir no meio da igreja e nem com os irmãos que não são da Igreja Católica. Eu te peço, Espírito Santo, produz união com o Papa, com a Igreja, com todos aqueles que têm a Ti, Espírito Santo, em suas almas. Pois diz a palavra de Romanos 8, quem não tem o Espírito de Cristo, dele não é. Então, Espírito Santo, eu quero ser de Jesus sempre. Eu fui consagrado a Ti, Espírito Santo, na minha consagração permanente, a Deus e a Ti. E peço que todos os meus irmãos também, que são pelo batismo, pela crisma, ou por alguma consagração em alguma comunidade, alguma realidade da igreja, que possam receber, Espírito Santo, o dom da caridade. Não só eu peço os carismas de poder, as profecias, as palavras de ciência, curas e milagres, mas dá-nos, Espírito Santo, a rainha das virtudes, a caridade. Nos ajuda, Espírito Santo, a amarmos uns aos outros de coração sincero e fraterno, como a palavra pede e nos ensina. Amar a igreja, amar os irmãos, amar os pobres, amar a si mesmo. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a experiência de Pentecostes hoje. Nos introduz em Pentecostes amanhã. E se o Senhor permitisse, em sábado e no domingo, em todo o mundo, fazer que haja um derramamento poderoso, uma manifestação do Espírito Santo, uma nova missão, uma nova ação do Paráclito no mundo, no globo, em toda a terra, em todo o planeta, na igreja, dentro da igreja, em todo o canto, em todo o universo. Deus, queremos que se atualize em nós a profecia de Joel, que todo ser vivo receba o Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor já veio, nos mergulha em Ti. Amado Espírito Santo, nos mergulha em Ti. Nos tira da superfície da igreja, dos mistérios da fé, da doutrina, da palavra, da vontade de Jesus, dos seus ensinamentos, da graça. Nos leva para dentro de Pai, dentro do Filho. Nos mergulha na profundidade de Deus e abre, Paráclito, a profundidade de Deus na nossa profundidade de nossas almas. Aonde o Seu passar, Espírito Santo, cura, liberta e salva. Permita o Seu movimento, Paráclito, em toda a Igreja Católica, em Pentecostes, em todo o planeta, para fazer uma nova igreja. Não uma igreja, instituir uma nova igreja, mas para renovar a partir de dentro e que possa a igreja toda fusionar para todos os povos Pentecostes. Espírito Santo, perdoe meus pecados, qualquer erro que eu falei de Ti ou do Pai e do Filho. Eu não sou teólogo, Espírito Santo, nem doutor, eu sou apenas um missionário do Espírito Santo, um consagrado, um filho de Deus. Sou inútil e meus irmãos somos pequenos aos Seus olhos. Te pedimos, Paráclito. A palavra diz que o Senhor veio ficar eternamente conosco. Fica eternamente com todos os meus irmãos e com toda a igreja e com todos nós. Sei que ficarás, Espírito Santo, mas não deixe a gente se afastar de Ti. Obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, está encerrando. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.